Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando um novo projeto para você que é empreendedor, você que trabalha com liderança, você que trabalha com vendas. Estamos aqui lançando o nosso Gestão Tri. O Gestão Tri surgiu de uma ideia de 3 pessoas fascinadas pelo mundo da gestão, fascinadas pelo mundo das vendas, fascinadas por pessoas. E a partir disso a gente criou um movimento juntos, a partir de algumas conexões. É importante salientar que aqui é um movimento de mais de uma frente e você que está aí nos assistindo agora vai ter diversas oportunidades aqui de conhecer um pouco do nosso trabalho. E eu já começo assim me apresentando. Eu sou o Rafael Rocha. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba é @RafaRochaVendas. Como diz o meu Instagram, eu falo sobre vendas, a gente fala sobre como vender, formas de gerenciar e medir desempenho. E eu já passo a bola para um dos nossos colegas aqui no Gestão Tri. Júnior, me conta um pouquinho, te apresenta aí para essa galera aí, por favor. Bom dia, pessoal. Prazer, Júnior Ramos, da N Ramos Mudanças. Me sinto muito feliz e muito orgulhoso e honrado de estar ao lado dessas duas feras aqui hoje. Apresento vocês então. O Rafa foi meu colega aí nos tempos de faculdade na Fevale. Aprendi demais, sigo aprendendo muito, tô aqui para aprender demais com vocês dois, contribuir com o que eu puder também. E aqui, Rosane, colega aí de comitê de serviço da CI, também foi um baita presente, que me dá suporte num pilar que eu tô estruturando cada vez mais dentro do meu negócio. E é isso, conhecendo os dois, eu vi, esses dois aí tem que fazer algum material bom, tem que se conectar. Fiz o link desses dois aqui para eles se conhecerem e fui convidado para formar esse trio aqui para a gente falar muita coisa boa sobre gestão. Prazer estar com vocês, espero que vocês aproveitem os conteúdos aí. Ô Júnior, e nós temos uma pessoa especial aqui junto com a gente, né? A Rosane é quem segura as pontas para nós, né? Porque a gente vai lá, vende, gasta tudo, vai lá, entrega e a Rosane administra finanças para nós. Rosane, te apresenta para nós aí, por favor. Primeiro eu quero dizer, pessoal, que é uma honra estar aqui com essas duas figuras aí, né, que já fazem parte do meu universo, da minha vida. Dizer que o poder da conexão, ele é realmente transformador e o Júnior aí, agradecer ele que tem esse dom, né, de entender o que as pessoas realmente fazem, qual é o projeto de cada um e conseguir juntar, né. Acho que isso tem que ter muita empatia para conseguir fazer isso. Então é uma honra estar aqui com esses queridos para levar para vocês gestão. A ideia desse programa surgiu quando a gente pensou nisso, foi muito legal, porque é isso que o Rafa falou, né, Rafa? Exatamente. Às vezes o empreendedor tá lá batalhando pela venda, querendo vender mais, vender, e eu sempre digo que vender mais só não basta, né? É preciso vender com lucro, com resultado. Eu quero é botar dinheiro no bolso da galera, fazer com que as vendas realmente sejam algo que leve resultado financeiro final. Última linha, bottom line, o que interessa, né, o lucro no bolso. E é um prazer estar aqui. Eu sou, então, a Rosane e trabalho com finanças. O meu Instagram é @RosaneFinanças e hoje eu tenho um projeto de gestão financeira através das consultorias para pequenos empresários em especial, para ajudar a galera aí a, com certeza, colocar mais dinheiro no bolso. Enquanto é interessante, né, pessoal? Tu vê que... E aí, para você que está nos assistindo, o quanto é interessante isso. Nós 3, nos conhecemos há pouco. Na verdade, eu e o Júnior já nos conhecemos há um bom tempo. A gente foi colega de faculdade. E interessante porque me formei em 2014 e de 2014 para cá, poucos colegas de faculdade se manteram com o relacionamento. Mas eu tive a grata surpresa de manter uma relação com o Júnior e ele trazer a nossa relação de vez em quando trocar um WhatsApp. E aí vai uma dica para ti aí, que é o network nem sempre é para te fazer negócios imediatos. Às vezes é para te manter um relacionamento. E, eu e o Júnior, a gente sempre manteve contato, seja para, de vez em quando, curtir uma foto no Facebook ou no Instagram, seja para mandar um áudio para dizer, o quanto foi importante o momento que a gente passou junto na vida. Então, isso foi muito interessante. E, Júnior, tu lembra que um dos marcos lá na nossa carreira acadêmica foi um trabalho de faculdade de consultoria empresarial. Exatamente. Repense Consultoria. Tem o banner guardado até hoje. Negócio. Repense Consultoria. A gente repensou o negócio. O meu arroba N Ramos Mudanças. Por favor, sigam lá o Instagram da nossa empresa. E foi muito legal porque a empresa estava numa estrutura muito simples, frágil, e o Rafa e outros colegas mais, Daya da Exatos, Exato. Grace,
reconstruíram um negócio. Então, lá foi uma chuva, sei lá, vamos botar aí uma na ordem de umas 50 melhorias. E aí foi ano passado, eu acho, convidei todo o grupo para visitar a empresa e eles verem com os próprios olhos que todas as melhorias foram executadas, né? E aí também essa questão que tu traz, né, Rafa, da utilização da rede social, seja profissional, seja pessoal, para tu te manter em contato com as pessoas. Então, pô, o cara já é pai de família, homem velho, né? Somos jovens, mas homem velho já. É importante usar a rede social para isso, para tu seguir socializando com as pessoas. E olha só, hoje a gente tá aqui compartilhando, nós três, com o público, né? E como é importante isso, né, Júnior? Tirar do papel as coisas, né? Porque às vezes a gente planeja, o empreendedor tá lá, faz grupos, conexões, tem muitos planos, mas não sabe como colocar em prática, né? Vamos citar um exemplo, né? Nosso logo tá pronto do Canva aí fazem 2 minutos. Obrigado, Douglas. Tá? Então... É assim, vamos fazer. É isso aí, vamos fazer. Não fique esperando, porque senão não sai da gaveta e... O cenário do empreendedorismo, ele tem muito disso, né? Que é nunca estar na zona de conforto, né? A zona de conforto não é uma área comum. E Rosane, vou te trazer aqui para te explanar um pouquinho mais essa ideia. O quanto isso é importante, o quanto lá nas finanças, né? É importante em alguns momentos tu saber mudar estratégias e tudo mais. O quanto isso é importante, né? Às vezes o pessoal pensa assim, Rafa, que pequena empresa, como é que eu vou fazer um planejamento? Como é que eu vou ter orçamento? Como é que eu vou lidar com metas, né? Porque normalmente se imagina a grande empresa, que é aquele universo mais estático, mais fechado, mais difícil de mexer, um plano orçamentário anual, duro de trabalhar. A pequena empresa, eu sempre digo que ela é extremamente dinâmica, então não tem espaço para um planejamento duro, um planejamento engessado, porque a oportunidade bate na porta a todo momento. Então, o que é importante? Quando a gente tem um plano, a gente acompanhar esse plano e seguir essa rota, e conforme as adversidades positivas e negativas surgem, a gente adaptar o nosso barco para que ele flua e ele seja conduzido do jeito melhor, assim. E mirando num alvo futuro, porque senão a gente vai para qualquer lugar, né? E a gente não quer ir para qualquer lugar, a gente quer que o empresário vá para o melhor lugar, que ele consiga trabalhar e ganhar dinheiro por isso. Porque tem empreendedor hoje que vive com um resultado medíocre, ele se conforma, ele se acostuma a ter pouco prolabore, ele se acostuma a tirar pouco lucro, ele se acostuma a trabalhar no problema financeiro, ele deixa para depois, né? E o importante nas finanças é isso, é ter consistência e coerência e saber para onde está indo, para poder chegar rápido, né? Para poder ganhar tempo e chegar num bom destino, né? Você sabe que, assim, um dos grandes desafios na gestão, né, principalmente em pequenas empresas, é poder trabalhar com a questão da gestão da empresa e a gestão familiar, né? Muitas pequenas empresas, elas vêm dessa cultura. E aí se tem um jargão de que empresa familiar é muito difícil, é um caso à parte. É um caos, né? Precisa trazer gente de fora para consertar isso, né? Exatamente. Nem sempre é assim. Não, nem sempre é. E às vezes, assim, é uma questão de posicionamento. Entender que dentro da tua rotina na empresa, a gente tem a rotina de líderes, de pessoas que ditam as regras, e as pessoas muitas vezes são pais de família também. E isso precisa se ter uma certa coerência. Mas a gente vive isso nos nossos clientes, né, Rosane? E aqui nós temos o Júnior que vive isso na pele, né? A gestão familiar, numa empresa com uma estrutura familiar. Conta um pouco para nós como é que é essa vivência aí numa empresa familiar. Conta para nós aí. Cara, foi meu projeto de vida dentro da Fevale, né? Olhar para dentro da empresa da família, onde saiu a nossa sobrevivência e entender como eu poderia melhorar aquele negócio. Então, tive muitas idas e vindas, trabalhei em grandes empresas, como a Arezzo, que a gente visitou esses dias, enfim. E nessas idas e vindas, agora eu me instalei nos últimos 8 anos à frente do negócio e fui aprendendo. Tinha o hábito, às vezes, primeira dica que fica, né, para quem está numa empresa familiar, chega o jovem, né, o filho lá, ou enfim, o parente que quer tocar o negócio de uma melhor forma, e aí já existem aquelas amarras, alguns processos engessados e tal, e tu quer mudar tudo da noite pro dia, isso não funciona. Então eu aprendi a pegar grandes projetos, fatiar em pequenas melhorias e ir adaptando aos poucos. Então é um trabalho formiguinha dos últimos 7, 8 anos, e a gente segue aprendendo todo dia e melhorando todo dia. Júnior, me diz uma coisa, só uma curiosidade, e nesse processo eu sei que tu contou com ajuda profissional, que tu foi atrás, né, de várias conexões de pessoas que te auxiliaram. Para aquele empresário que é resistente à consultoria hoje, que tem dificuldade em trazer de fora
alguém para ajudar ele, porque ele acha que ele domina tudo sozinho, que ele é capaz de suportar aquele tranco, né? Aquele empreendedor que está lá pensando se contrata ou não uma ajuda profissional. Fala para ele aí o que tu acha sobre esse auxílio profissional, se o pessoal externo, as consultorias te ajudaram no teu negócio. Consultoria é fundamental, planejamento é fundamental. E sempre lutamos com as armas que tínhamos naquele momento. Então, a gente teve consultoria gratuita do Sebrae lá no início. Depois a gente foi melhorando, contratando profissionais, né, de empresas. E aí chegamos... Cara, um dia assim, extremamente feliz na minha vida foi quando eu prestei o primeiro serviço para a Fevale. Sempre bato na tecla da Fevale, porque a Fevale foi a minha escola, né? Foi onde eu me formei administrador. E... eu não tinha a estrutura ideal para atender a Fevale quando eu entrei, né? E durante o estudo, fui estruturando, melhorando, capacitando a empresa, até que hoje eu atendo a Fevale em alguns momentos e contratei uma das nossas professoras, Carla Adam, que é uma das nossas consultoras hoje do nosso planejamento. Então, consultoria é vida, né? Tu vira uma pessoa de fora para tu ter uma postura humilde de escutar o que ela tem a te dizer e tu melhorar teu negócio, é fundamental. Eu tô aqui para aprender com essas duas feras. Espero que você também faça o mesmo. Você sabe que na consultoria eu vejo muito assim, né, a necessidade de, em alguns momentos, dizer para o empreendedor que realmente as dificuldades que ele está passando são dificuldades do mercado, mas que às vezes ele precisa estruturar o negócio dele para essas dificuldades estarem dentro da rotina dele, ou até ele encaixar isso dentro de um processo. E muitas vezes também dizer pro empreendedor, poxa, a tua ideia faz muito sentido. O teu ideal, o teu propósito faz todo sentido, mas a gente precisa botar ele em prática. Às vezes a gente pega algum empreendedor que está aí com 2 anos, com uma grande ideia engavetada. E o que mais a gente precisa é, cara, vamos para os starts. Qual é o próximo passo? Onde que nós vamos? E a gente estrutura isso dentro de um projeto de consultoria. A consultoria também é uma maneira de profissionalizar o negócio, né? Às vezes, entender que assim, o empreendedor lá não é porque ele é um empreendedor que ele precisa abrir e fechar o seu estabelecimento. Bem pelo contrário, ele precisa ter pessoas dentro do processo dele que tenham confiança, que tenham autonomia, para poder ir lá e fazer processos simples, mas que não precisam ser exatamente o empreendedor a fazer. Esses são alguns dos desafios dentro da nossa consultoria, né? De a gente evoluir os profissionais e para eles estarem aptos também a um mercado tão pujante aí, tão necessário dessa demanda. Mas falando sobre isso, eu também queria trazer alguns assuntos aqui. Por exemplo, a Rosane, ela já trabalhou em grandes empresas também, teve uma carreira profissional e depois ela foi empreender. Então, conta um pouquinho para nós como é que foi essa virada de chave aí, conta para nós. Eu vou aproveitar para falar das duas pautas ao mesmo tempo. Vou falar um pouco dessa virada, né, para o empreendedorismo, porque às vezes o pessoal pensa assim, meu Deus, é alguém de finanças. Na época eu já tinha mestrado, trabalhava em grande empresa, vai dar conta do recado, só que não. Vou aproveitar essa pauta e também vou aproveitar para falar um pouquinho sobre os benefícios da consultoria aí na sequência. Bem, eu saí da grande empresa, né? Eu, quando criança, queria ser professora, nasci professora, eu costumo dizer, então fui trabalhar por um acaso aí, né? Na verdade, meu pai, ele acabou não conseguindo me matricular no magistério, na época eu queria dar aula de educação artística, e ele me matriculou na contabilidade, que era quase igual, só que não, né? Porque eu gostava também de matemática, então havia a possibilidade de ser professora de matemática, e na cabeça dele era a mesma coisa, né? Assim como de muitos, mas contabilidade não é matemática, contabilidade é lógica. Então, o que aconteceu? Eu acabei aí atuando aí, já tive a sorte e a oportunidade de logo, já sabia muito bem o que eu queria, de logo conseguir fazer um estágio numa empresa de grande porte, né? E isso me ajudou muito, por quê? Porque eu consegui conciliar a teoria com a prática desde o início. E esse é o grande ponto. Às vezes a gente está lá na nossa empresa trabalhando só na prática e a gente não consegue trazer teorias que já funcionaram em outras empresas e aplicar. Que a gente acha difícil, não entende e tudo mais. Então, eu tive essa sorte de conciliar. E trabalhei na grande empresa durante tempo, na parte da gestão, na parte daí organizando os negócios, modelos de negócio, tributação, planejamento financeiro, né? E quando eu saí da grande empresa, eu saí porque eu não consegui conciliar a parte da grande empresa, que levava muitas horas, trabalhava à noite, era exaustivo o processo de fechamento do custo, né? Em especial que eu tinha naquela época, dos resultados dos negócios.
e decidi sair. Logo que eu saí, eu brinco que o empreendedorismo me escolheu, não fui eu que escolhi o empreendedorismo, né? Logo que eu saí da grande empresa, eu comecei aí, então, uma amiga de faculdade também, né? Acho que na faculdade a gente faz grandes alianças. O esposo dela era gerente do banco. E ele me trouxe a seguinte informação: olha, eu sou gerente do banco, eu quero dar crédito para uma pequena empresa. O cara é muito bom, eu vejo ele tem condições, ele tem um bom carro, ele batalha todos os dias, mas o sistema do banco é engessado. E os indicadores dele não são bons, eu não consigo dar crédito, tu ajuda ele. E aí nasceu a minha primeira consultoria dessa necessidade, né, de que muitos empreendedores têm hoje, de não bater na porta do banco e não conseguir crédito, e não ter aí a sua informação aí que realmente mostra o que eles têm de valor. E nesse momento eu tive o meu primeiro contrato e eu percebi que tinha muito potencial naquele serviço, que sim, muitas pequenas empresas precisavam de ajuda para lidar com as finanças, né? Só que nesse momento eu fui empreender e eu não era empresária, eu era professora, eu já trabalhava com gestão, eu entendia do meu produto, mas eu não entendia de empreender. E aí caiu a ficha, depois de um ano, de que sozinha eu não ia dar conta, que eu precisava de uma equipe forte do meu lado para trabalhar comigo, porque quando eu via, eu já dava aula de manhã, de tarde, de noite, eu não via minha família final de semana, né? O empreendedorismo me engoliu e me triturou em termos de tempo e tudo mais. E eu fui, ao longo dos anos, estruturando a minha empresa. Porque só saber de finanças também não basta, né? A gente precisa entender de pessoas, de processos, de vendas, de marketing, e isso faz com que a empresa flua. E eu sempre digo que o empreendedor que está aí, que ele foque nas principais forças do seu negócio: marketing, vendas, pessoas, processos e finanças. E com essas 5 forças, ele vai conseguir transformar a realidade dele. Não adianta a gente olhar só para o universo. Se eu ficar enlouquecido com as finanças e não cuidar das vendas e não sintonizar esse processo, eu ferrei, eu não vou conseguir chegar até o meu cliente. Então, é assim que eu vejo o empreendedorismo, como algo em que a gente precisa estar sempre ligado nas forças. A gente não pode descuidar de nenhuma delas. Se a gente só vender e não cuidar das finanças, a gente vai ter problema financeiro. Se a gente só cuidar das pessoas, mas não trabalhar o financeiro, também nós vamos ter problemas financeiros. Se a gente só cuidar do processo e não pensar nas pessoas, também vamos. Então, o equilíbrio, ele é algo que transforma as empresas. E o empreendedorismo escolheu, eu demorei muitos anos, hoje são 15 anos de empresária, né? Levei muitos anos para conseguir entender que eu precisava de uma equilíbrio em todas as forças, estamos aí ralando para conseguir equilibrar cada vez mais isso. Sabe que eu ouvi tu falar, assim, sobre que o empreendedorismo te escolheu, né? E eu vi um quê de propósito aí, né? Um olho brilhando em falar sobre propósito, o quanto isso é interessante. E aí eu vou trazer um link aí, uma coisa muito legal que eu vejo lá na N Ramos, e quem não segue a N Ramos ainda, por favor, comece a seguir, porque é muito legal o trabalho que os meninos fazem. E aí eu quero falar sobre propósito, quero falar sobre projeto social. E quero que o Júnior comente um pouquinho aí sobre um dos projetos sociais que eu já vi vocês fazendo na prática, que eu acho muito bacana. Comenta com o pessoal aí o quanto isso tem a ver com um propósito. Aí e lá na N Ramos, pelo que eu vejo, lá na rede social, tem de tudo, pessoal. Não é só sobre o serviço deles, né? Acho que o Júnior, como ele é uma pessoa das conexões, ele conseguiu levar isso para a marca dele, né? E eu aprendo com eles outras coisas devido ao material que eles têm lá. Vale a pena, hein? É isso aí. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade da vida, o mínimo que a gente pode fazer é retribuir o máximo a ela. Então, lá no Centro de Fevale, um pilar básico que eu creio que nós aprendemos lá é sobre como tu vai devolver para a sociedade a oportunidade de ter um negócio, né? Então, já há muitos anos, meus pais já faziam eles são os fundadores da N Ramos Mudança em 1984. E eles já faziam alguns trabalhos há muito tempo que para nós era clichê, nem parecia mais uma ação social, porque era padrão, básico. E aí hoje, cara, a gente faz muita coisa. A gente auxilia escolas com manutenções estruturais, seja o reforço de algum móvel, instalação de alguma coisa que chegou, enfim. Nós ajudamos muito, frequentemente, o Projeto Sorrir. Inclusive, a gente até cede um espaço dentro do nosso depósito para eles armazenarem alimentos, móveis, uma série de coisas que eles arrecadam. E eles assistem o pessoal da Vila dos Tocos, uma vila muito humilde de São Leopoldo. E são ações o ano todo, seja Páscoa, Dia das Crianças, Natal, como ajuda com rancho, com móveis, com uma série de coisas. Então, a gente trabalha, presta um serviço de qualidade, tenta entregar o máximo que a gente pode, mas também tem braços ali auxiliando a comunidade como um todo, porque fica muito melhor quando todo mundo cresce junto, né? Não adianta só o negócio da Rosane, o negócio do Rafa, o negócio do Júnior estarem bem e no entorno tá todo mundo mal. Então,
Acho que a população como um todo tem que ir bem, e isso está enraizado no nosso DNA, nem é mais algo, a gente faz isso, é básico. Olha como tem a ver com o propósito mesmo, né? O quanto o propósito lá da tua organização, do teu negócio, e inclusive isso acaba transparecendo para o teu time, né? Para a tua equipe. O quanto esse propósito tem conexão no teu negócio. E olhem só, o negócio teu é mudanças, né? Sim. É mudanças, é levar os bens de uma pessoa de um lugar para o outro e entregar com toda a integridade. Olha como tem a ver o propósito disso, né? E o quanto isso transforma a vida das pessoas. Eu falo de propósito porque eu entendo que o propósito é algo que norteia a gente ao passar do tempo. E se você, empreendedor, não tem ainda um propósito claro, desenvolva ele. Tire 15 minutos, tire 10 minutos, tire um tempo para te pensar no teu propósito do teu negócio. No propósito do teu negócio, no propósito que tu transparece para o teu time. Porque sim, todos que estão contigo estão por conta deste propósito. Inclusive, eu costumo dizer que o empreendedor, ele vive os seus objetivos a partir da realização de sonhos do seu time. Então, olha o quanto é importante ele, além de saber o seu propósito, saber o propósito do seu time. Então, propósito, sim, é algo importante. Às vezes, a contribuição que tu pode fazer pela sociedade nem sempre é uma contribuição de projeto social, mas às vezes a contribuição pode ser através do teu produto, do teu serviço. A forma como tu entrega e a forma como tu explora ele dentro do contexto onde está inserido. Então, eu adoro falar sobre propósito, acho que faz todo sentido. Quando eu falo de vendas, vendas têm um propósito, que é não só entregar produto ou serviço, é você levar o bem para uma pessoa. Muitas vezes lá o teu time de vendas está ajudando o cliente a definir um grande produto. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Um vendedor de carro, ele pode ser uma simples pessoa que conduz o cliente dele até a chegada do veículo. Ou ele pode entender isso como um contexto de propósito, que ele pega sonhos de pessoas e transforma em realidade por meio do serviço dele. Olha como o propósito tem sentido. Bom, pessoal, eu adoro falar sobre propósito, acho bacana demais. E assim, durante a nossa carreira, a gente passa por diversos desafios. E os propósitos têm muito a ver com metas, com indicadores, com planejamento. E eu vejo que, às vezes, as empresas elas ficam navegando nesse mar e não andam muito adiante. Vocês têm alguma dica para dar sobre ou planejamento ou sobre meta? O que vocês me dizem aí? Primeiro eu quero dizer que o planejamento nada mais é, né, do que um alvo, né, que a gente precisa definir. Muitas vezes o empreendedor, ele tá lá, o empresário, né, a gente tá falando aqui de gestão, num contexto geral, mas muitas vezes o empresário em especial, o pequeno, ele tá lá no dia a dia dele ralando tanto que ele nem sabe para onde ele tá indo. Muitas vezes ele tá lá, ele não tem um sentido, ele não sabe. Aí tu pergunta qual é a tua meta. Uma das primeiras perguntas que eu faço na consultoria de gestão financeira é: daqui a 10 anos, como é que tu acredita que vai estar a tua empresa? O que você vai estar fazendo lá? As pessoas não param para pensar no futuro num contexto mais estruturado, né? E às vezes essa simples pergunta já desperta, né, a ideia de que tipo, peraí, eu tô no piloto automático do meu negócio, eu tô aqui vendendo nem sei por quê, nem sei para quê, e eu acabo me conformando com uma situação. Então, quando a gente tem um propósito claro e o empresário consegue entender aonde ele quer chegar, ele consegue criar uma jornada para chegar até lá. E os números, eles, na verdade, o dinheiro em si, a força que o dinheiro traz, ele é que vai fazer fluir isso. Ele faz a gente superar obstáculos de maneira muito mais fácil. Então, o pequeno empresário, às vezes, está lá com o objetivo só de crescer. Esse objetivo, ele precisa estar aliado às finanças, porque se ele crescer de maneira desorganizada, ele vai comprar máquina antes do tempo, ele vai gastar mais nas pessoas, ele vai acabar tendo um custo maior do que ele deveria, porque ele quer crescer, e às vezes crescer a qualquer custo não vale a pena. Então, o planejamento, as metas, eles fazem com que essa jornada rumo ao propósito seja mais fluida e que a força do dinheiro permita que os obstáculos sejam superados de maneira mais fácil. E mesmo que a gente tenha como objetivo crescer, investir na empresa, a gente precisa se pagar. O empresário precisa receber um prolabore digno, ele precisa ter condições de sustentar bem a sua família. Não vale a pena sacrificar muitas vezes o próprio bolso sem saber para onde se quer ir. Então, inclusive o prolabore, a retirada de lucros precisa ser planejada, porque se a gente não planejar se pagar, a gente não vai estar bem fisicamente, mentalmente para tocar o nosso negócio e impulsionar as nossas forças, né? Então, as metas
os indicadores, eles nos ajudam a chegar mais rápido aonde a gente deseja. Eu quero complementar o que a Rosane está dizendo. Daqui a pouco o pessoal vai... é fácil quando o cara tem uma empresa estruturada e tal. A gente está estruturando a nossa, digo isso com muita humildade. Mas onde está o tempo para conseguir melhorar o negócio, né? Horário de almoço, que é o horário silencioso, para tu botar a cabeça para raciocinar e organizar a tua casa. E no pós-horário comercial, através de um treinamento. Nós temos lá o almoço-reunião lá do comitê de serviços. Então, tu encontra o horário e faça o negócio acontecer. Faz as melhorias que tu precisa. Junto com isso... faço o link também com o serviço social, né? É fácil para uma grande empresa ajudar, seja financeiramente, com a mão de obra ou qualquer coisa. A gente teve uma estrutura, mais uma vez, muito frágil. Hoje estamos mais organizados, mas a gente sempre fez. Seja um prestador de serviço num horário ocioso e lá ajudar com alguma coisa, porque para ti, ajuda é pouca, mas para quem vai pagar é muito. Então, eu deslocar um montador de móveis no horário ocioso, para mim não custa nada, porque o cara estava parado dentro da empresa. Mas para a escola que teria que pagar é muito. E hoje a gente vai com força em muitas pontas. Então, independente do corpo que a tua empresa tenha, tem como estruturar o negócio e como colaborar com a comunidade também. Júnior, isso tem a ver também, né, com o fato de que, às vezes, a nossa organização, não só financeira, a nossa organização dos processos, do nosso negócio, começa na nossa própria organização, né? Uhum. Porque o empreendedor, quando ele é bombeiro, quando ele está lá só apagando incêndio, ele se perde no contexto do negócio. Então, a gente tem que ter. Eu falo e eu comecei a empreender com muita dificuldade, porque eu não tinha essa organização. O meu primeiro transformador, né, a coisa que transformou, que virou minha chave quanto empreendedora, foi organizar minha agenda. Foi entender que eu precisava ter... Hoje eu trabalho com turnos, então eu tenho turnos definidos para pautas que eu preciso tocar e que são importantes no meu negócio. Eu tenho turno para marketing, eu tenho turno para vendas, eu tenho turno para conversar com as pessoas que trabalham comigo. E essa simples organização dos meus horários fez com que a minha equipe também se encaixasse nisso. E as coisas fluíram muito melhor. Então, tu falou aí do exemplo do horário do almoço, né, de poder fazer o social. Quando a gente consegue organizar a nossa agenda e a gente respeita os nossos horários, a gente consegue botar horário para treinar, a gente consegue botar horário para se planejar e a gente não pode trabalhar 24 horas. Empreender é trabalhar mais, sim, é a gente se dedicar mais, mas se a gente se organiza e planeja os nossos passos, a gente consegue fluir no empreendedorismo. É isso que tu está dizendo, né? Eu acho para o pessoal que precisa organizar a rotina para ter espaço para o social também. Porque se a gente fica só dentro do nosso contexto, a gente acaba se afetando, né? E, Rafa, me conta, eu sei que tu tá com a agenda lotada, eu já te disse que tu vai enlouquecer, né? Pessoal, o Rafa aí tá arrebentando nas consultorias de gestão comercial, né? Ele ainda não tá na nossa consultoria, mas eu sei que ele quer e ele vai vir para Roma também, pro nosso negócio. E eu já fui professora, assim... hardcore, eu vou dizer, né? Uma professora que trabalhou muitos turnos e tocava a minha empresa também. Chegou um momento que eu precisei fazer uma escolha. Acho que isso é parte do empreendedorismo. No empreendedorismo, a gente está escolhendo o tempo todo qual é a prioridade do nosso negócio naquele momento. E eu sei que tu tá hoje dedicado aos cursos, aos treinamentos, né? E eu vejo a tua trajetória, eu me recordo de alguns passos que eu dei, e eu te pergunto como é que tá conciliar essa agenda, homem? Porque é muita consultoria, é muito cliente, eu só vejo lá, toda semana a gente nova entrando, e com as aulas, né? Eu sei que agora tu é professor, o Rafa arrasa na sala de aula. Conta pra mim aí. Na verdade, assim, olha como as coisas têm conexão. Tudo está alinhado com o meu propósito, né? Hoje o meu propósito ele é desenvolver pessoas através de consultoria, mentoria e treinamentos. Então tudo tem conexão, sim. E outro ponto fundamental que a gente vem conversando é estar próximo a pessoas que agregam valor, não só ao teu negócio, mas ao teu momento empreendedor. Por exemplo, eu falei com a Rosane no início desse ano, e ela me jogou alguns objetivos profissionais num papo bem formal. Bem formal. Ela disse, Rafael, o ideal para quem trabalha com consultoria é ter tantos clientes. E naquele momento eu estava com a metade. E para mim, estava muito feliz. Eu digo, poxa, olha que legal e tal. Indicadores do mercado, galera. Exatamente. E depois que ela me mostrou isso, eu disse, cara, mas se ela tá me falando que dá, pô, desafia com o Rafa, né? Bora se desafiar. Hoje a gente já superou aquele desafio, né? Estamos
rumo a novos desafios, mas o quanto é importante e o quanto, empreendedor, eu compartilho da mesma ideia, o quanto é às vezes difícil a tomada de decisão, de colocar mais uma pessoa, de dobrar a tua capacidade, de estruturar ela. E eu tenho feito alguns momentos de troca de experiências com empreendedores. Empreendedores que já viveram um pouco da realidade do que eu estou vivendo hoje, ou até junto a pessoas do segmento. E às vezes a gente tem uma ideia de que o concorrente ele é alguém que compete no mesmo segmento que tu, e na verdade às vezes o concorrente é alguém que molda o mercado assim como você. Quando você tem um propósito muito claro, quando você tem os teus diferenciais muito claros, fica claro que algumas empresas vão optar pelo teu produto, outras empresas vão optar pelo produto do teu concorrente. Mas é desafiador a cada dia empreender. Eu costumo lembrar de uma coisa, sabe, Rosane? E Júnior também, né? Eu me lembro quando eu comecei a empreender, eu saí de uma grande empresa com um salário legal, com um pacote de benefícios especial, e eu saí para empreender por um propósito. Eu queria ficar mais perto da minha família. Eu queria ver meu filho, eu queria almoçar com meu filho alguns dias na semana. Esse era o meu principal propósito. E quando eu comecei a consultoria, teve momentos de o meu recebível ser menor do que quando eu era vendedor. E eu sempre tinha o mesmo caminho. Eu saía de casa, dobrava à esquerda e até chegar o primeiro quebra-mola dava uns 10 metros. E durante até aqueles 10 metros eu sempre pensava a mesma coisa. Rafa, tu é louco. O que tu tá fazendo da vida? Pra que tu abandonou tudo, jogou tudo pro ar para viver um empreendedorismo, para tentar todo dia conquistar um cliente, todo dia te especializar mais para entregar mais, para poder criar uma vantagem competitiva. E hoje, passando aí 3 anos de consultoria, eu digo o quanto isso fez sentido. E o quanto eu sou um profissional mais maduro, o quanto eu sou uma pessoa melhor para o mundo, e isso faz todo sentido. E empreender, eu digo que é muito mais alinhar propósito a negócio. Por isso que eu falo de propósito. O propósito ele tem que ter conexão com o que tu faz. E as pessoas que estão junto contigo têm que entender também do teu propósito. Mas, falando sobre isso... E olha que coisa interessante, né? O Júnior, a gente estudou na Fevale, fez uma cadeira de consultoria e hoje estamos aqui falando sobre gestão, num modelo de gestão TRI, o nosso podcast é gestão TRI, o quanto isso fez sentido. E o quanto lá atrás, né, esse propósito de um dia ter uma consultoria e tal, fez sentido para hoje a gente estar onde está. E muito legal estar aqui. Júnior, me fala assim, como que é essa vida de poder juntar pessoas? Como é que é isso, cara? Isso é natural teu? É uma coisa que tu vê como uma qualidade tua? Me conta um pouco sobre isso. Cara, eu acho que vem muito de encontro, assim, ao meu segmento, né? Isso fica a dica, assim. Quando tu fala numa roda de amigos, assim, recém-chegados, né? Recém-conhecidos, aí me perguntam, o que tu fazes da vida, né? Eu só respondo, eu trabalho com mudança. Aí os caras ficam com aquela cara, tipo... Ok, né? Não é... trabalho com investimento, sou advogado, sou médico. Não, trabalho com mudança. E depois que eles conhecem a empresa, entendem as conexões e a postura que a gente tem perante o mercado e tal, aí eles, cara, tem empresa muito legal e tal. Então, eu acho que independente do segmento em que tu atua, por mais simples, entre aspas, que seja o teu trabalho, tu pode deixar isso saboroso, né? Então, o cara do frete hoje tá com uma mestre em finanças, com o cara que eu considero o melhor vendedor que eu conheci, colaborando, contribuindo num bate-papo de muito conteúdo. Então, isso me deixa muito feliz. Então, a gente entendeu que, para o nosso negócio movimentar, a gente precisa gerar essas conexões, a gente precisa agregar pessoas ao entorno da nossa empresa. E aí foi com uma série de segmentos, arquiteto, personal organizer, corretor de imóveis e tal. E qual era a nossa moeda de troca? Uma sacada de negócio, uma dinâmica que tu faz ali para o teu processo ser melhor. E aí o pessoal passou a entender que, o pessoal da mudança pode agregar coisas aqui para mim também. Então hoje, graças a Deus, a gente tem muitos parceiros,
no entorno do nosso negócio e é o que me deixa apaixonado assim pela empresa. Então, sim, trabalho simplesmente com mudanças, mas a gente faz muita coisa massa. Deixa, aproveitando, Júnior, para contribuir com isso, tu é a cara da diferenciação, né? Esse é um dos pontos que a gente trabalha dentro das consultorias. E quando a gente pensa, um empreendedor pensa lá em planejamento, como é que vai ser meu negócio, às vezes ele se perde por isso, né? Veja bem, quando uma empresa ela está focada na escala, ela tem que vender mais com preço baixo, o foco dela é volume. Então, ela está dedicada a gerar volume, né? E o volume tem uma lucratividade mais baixa em nível percentual, porém, em reais, ele pode crescer dependendo da escala. Já a diferenciação, ela é um modelo de negócio onde a gente precisa agregar valor a todos que estão no nosso meio, né? Então, eu costumo dizer que o problema de gestão, às vezes, está quando o empresário não sabe se ele é escala ou diferenciação. Como ele não sabe se ele é escala ou diferenciação, às vezes ele age como diferenciação com preço de escala, e aí ferrou. Porque aí ele pode vender, que não vai sobrar dinheiro no bolso. Então, essa clareza de posicionamento estratégico, ela é fundamental. Eu queria te dar os parabéns, né, Júnior? Porque quando tu conecta, quando tu faz conexões com outros segmentos, tu comprova que tu não é só uma empresa de mudanças, tu é uma empresa de mudanças com diferenciação, né? E isso com certeza faz com que os teus resultados também se ampliem. Porque também podemos escalar na diferenciação, mas com muito cuidado para não perder valor na entrega. Perfeito, eu te agradeço, Rosane. E a nossa ideia foi justamente essa. Até nós tínhamos serviços personalizados e depois de um treinamento que fiz contigo, a gente passou a ter serviços pessoalizados, ou seja, de pessoa para pessoa, né? Então, um padrão de embalagem, um padrão de caminhão, um padrão de qualquer coisa, caiu por terra. Hoje a gente vai na residência de cada cliente e entende o que ele precisa. Eu posso estar fazendo 2, 3, 5, 10 mudanças no dia. Cada mudança tem que ser única. O cara tem que entender, pô, hoje é o meu dia de mudar, aquele atendimento é único e eu tenho que corresponder a isso. Então, eu tenho trauma de mudança, tá? Só quero te dizer, eu já me mudei algumas vezes na vida e se falar em mudança, o cabelinho arrepia, que é trauma total. O nosso propósito de vida de negócio foi exatamente esse, mudar essa figura. Mudar tem que ser bom, tem que ser uma nova etapa da tua vida e essa transição tem que ser excelente, tem que estar feliz pelo que está acontecendo. Próxima só com a Annie Ramos. Exatamente, por favor. Então, um exemplo recente, esses dias um cliente não poderia estar na residência para receber a nossa equipe, e a gente precisa entender o que sai, o que fica da residência e tal. A gente deslocou uma pessoa que cuida da experiência do cliente, né, dentro do escritório, junto com a equipe operacional, e através de videochamada foi passando em ambiente por ambiente para entender o que deveria ir ou ficar. Ou seja, cada pessoa tem uma necessidade e a gente tem que corresponder à altura porque ela está confiando o trabalho para nós. Numa roda de amigos, num churrasco de final de semana, o cara vai falar em mudança, cara, liga lá para a Annie Ramos que eles vão resolver a tua vida. Então, nossa ideia é essa, é resolver a situação das pessoas e deixarem elas felizes com isso. Muito legal. Tu acabou de falar um ponto que é fundamental, e muitas vezes a gente esquece disso lá no momento da venda, né? Tu falou da última etapa da venda. Agora há pouco tu falou e não percebeu, que é a roda de amigos falando de uma empresa. Essa roda de amigos falando de uma empresa, isso é o teu pós-venda funcionando como tração no teu negócio. Muitas vezes, a gente lá no nosso processo de vendas, a gente tem etapas bem claras, a gente vai até o fechamento, o cliente pagou, pronto, finalizou. Você sabe que em qualquer negócio você pode ter um plano bem estruturado de pós-venda e o teu pós-venda ele pode ser para te identificar oportunidades dentro do teu negócio, dentro do teu processo comercial, bem como o teu pós-venda pode ser um plano de indicação para a abertura de novos negócios. Do tipo assim, pô, eu vendi um material lá pro Júnior. Depois de entregar o material, eu faço uma ligação para ele, avalio como é que foi o meu atendimento e no final eu pergunto, pô, mas no teu churrasco de família aí, você tem algum amigo aí que tá pensando também em fazer a mesma obra que você? Sim, tem. Pô, me passa o contato. Tá aí o primeiro start do negócio. Muitas vezes o teu volume de vendas já está dentro do teu negócio, só não está calibrando ele bem. E vocês falaram uma coisa bem importante sobre a estratégia, né? O quanto é importante, além do empreendedor saber da sua estratégia, o seu time também entender. Se eu tenho uma estratégia de diferenciação, como a Rosane falou, a minha estratégia tem que ser clara. Eu tenho que agregar valor ao meu cliente. De alguma maneira, às vezes, eu tenho que sentar na cadeira do meu cliente e olhar o meu negócio como um todo. Quer ver uma coisa importante? Às vezes eu tenho que olhar para dentro da minha loja e eu tenho que entender assim, se realmente a organização da minha loja está entregando diferenciação. E diferenciação
ela no início é diferenciação, mas depois ela pode virar commodity. Por quê? Porque é muito comum você estar fazendo algumas atividades repetitivas, teu concorrente vai lá e copia algumas etapas. Você deixou de ser diferenciação, você começou a vender um produto de commodity. Eu uso termos diferentes, mas que explicam a mesma coisa. Você fala de escala e eu falo de commodity, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Produto em escala, você trabalha com um volume maior de negócios, com uma margem um pouco mais reduzida, semelhantes. E quando você trabalha em escala ou em commodity, como eu costumo falar, você tem que entender que você tem que ser agressivo em todas as etapas do teu processo. O teu time de vendas tem que ser agressivo no fechamento, o teu vendedor não pode demorar muito para tomar a decisão junto com o cliente, porque senão o cliente sai e vai para o teu concorrente. Você tem que saber claramente quem são teus concorrentes, quais são os pontos fortes dele, quais são as oportunidades, para aí sim você calibrar junto com o teu time os melhores argumentos. Para mim é muito claro, um time de vendas bem qualificado, bem treinado faz a diferença. Ele faz uma venda de escala ou commodity se tornar uma diferenciação, devido ao relacionamento dele. E sim, você vendedor que está me vendo aí, se você tem relacionamento com o cliente, sabe para que você tem relacionamento com o cliente? Para na hora da decisão de compra ele optar por ti e não pelo teu concorrente. Fez sentido isso aí, galera? Muito. Pessoal, acho que está um tanto claro aqui o que vocês vão conseguir absorver de conteúdo aqui por parte de nós três. Rafa dando excelentes sacadas de vendas. Rosane, que manda demais com os números aí, vai ajudar no teu planejamento financeiro. E eu sobre gestão familiar, empreendedorismo, enfim. Então, nesse bate-volta, te pergunto, Rosane, para quem tem dificuldade com os números aí, por onde começar? Legal. Quero dizer que o desafio dos números, né? A gente, às vezes, quando era criança, lá na educação básica, separava, né? Aquela pessoa que era boa em matemática, né? E aquela que odiava a professora de matemática, né? E a nossa relação com os números, ela começou lá na escola. E muita gente, muitos empreendedores vêm com essa dificuldade, vêm acreditando que eles não são bons com os números. Eu não sei, eles pensam que talvez finanças é uma engenharia, né? É uma programação. Eu acho que existem muitas crenças que limitam o empreendedor em relação aos números e ao uso dele. Eu costumo dizer que a matemática básica, ela é suficiente para finanças e que a gente precisa abrir mão dessas crenças relacionadas tanto ao dinheiro quanto aos números. E que sim, o nosso melhor conselheiro pode ser os números. Os números devem ser o melhor conselheiro do empreendedor. Porque quando o empreendedor entende que os números são o melhor conselheiro e ele alia aos números a sua intuição, ao seu conhecimento de negócio, ele transforma a realidade financeira da empresa. E isso acontece por quê? Porque ele vai ter indicadores claros, ele vai ter informações precisas e não adianta ter um dashboard, né? Um monte de palavra chique, um monte de números se tu não souber ler. Então, quem não sabe por onde começar, começa pelo básico, cuidando do bolso, com fluxo de caixa, entendendo o quanto a empresa gera de caixa no mês, o quanto ela é capaz de fazer de dinheiro, para daí depois pensar o que fazer com o dinheiro que ela gera, né? Porque às vezes esse é o problema, às vezes o empreendedor não sabe quanto ele faz de dinheiro e ainda não sabe o que fazer com o dinheiro. Ele toma decisões por impulso, ele se aconselha com qualquer um, menos com os números, né? Quando os números passam a ser esse conselheiro, quando ele tem os principais indicadores que são chave do sucesso dele mapeado, ele vai para o campo de batalha, ele vai para o dia a dia com muito mais segurança. Então eu vejo diariamente muito empresário que vem com endividamento, por exemplo, e não sabe qual é a parcela que cabe no bolso. Muito empreendedor que vem com problema que a maioria que a gente atende hoje com dívidas na consultoria de gestão, são empreendedores que vêm com dívidas e ele está apavorado, ele não dorme por causa do endividamento às vezes, mas o problema dele é no curto prazo, é a liquidez, ele fez parcelas maiores do que ele podia pagar, mas ele não está endividado. O problema de liquidez não é endividamento. Então, esse entender das finanças, esse usar os números como um aliado da gestão, ele é capaz de transformar rapidamente os negócios. Temos casos na consultoria financeira de pequenos empresários que não tiravam prolabore, que suavam para pagar as dívidas do banco, que estavam, às vezes, numa situação bem complicada e que aí, em 1, 2 meses, a situação ficou totalmente ajustada, porque o problema era o curto prazo e não o longo. Então, saber administrar as dívidas e entender o contexto dos números e usar os indicadores a nosso favor é importante. Mas não é para enlouquecer com 50 indicadores que nem sabe ler, né? Para ter poucos indicadores muito claros que vão fazer a diferença
no negócio. Quem não sabe onde começar, começa pela gestão do dinheiro, começa pelo fluxo de caixa, depois avança com outras ferramentas de negócio. Excelente. Precisando de apoio, por favor, consulte a dona Rosane. Agora para ti, Rafa. Para quem tem tem dificuldade em vendas, tá? Por onde começar? Olha só, eu já vou aproveitar um gancho aqui da Rosane, que ela falou sobre alguns indicadores. Que é uma coisa, para mim assim, tá? Vendas, ela tem a ver com emoção, mas ela precisa ser muito razão. E quem vende precisa usar da razão como estratégia no seu negócio, tá? Quer ver uma coisa simples? Você tem lá no teu time, lá na tua loja, lá são 2 vendedores, ou é você sozinho. E você deve ter um caderninho onde você anota todas as vendas, tá bom? Você anota lá a quantidade de vendas e cada pedido tu vai lá e anota o faturamento. Bom, você tem uma informação valiosa ali. O que você tem de informação importante ali? A quantidade de pedidos num dia, o faturamento do teu dia e de cada pedido, e tu começa a ver a diferença entre um dia e outro. Aí você começa a avaliar quanto que um vendedor vende comparado com o outro. O quanto um dia vende melhor que um outro. Aí tu já começa a ter alguns insights aí. Por exemplo, você nota lá que eu vejo que aos sábados é o meu principal dia de faturamento. Sábado é o dia que eu mais tiro o pedido. Aí você dá uma olhada no teu ticket médio. Pô, sábado também é o maior ticket médio. O que eu posso trabalhar para mim desenvolver? Pô, eu posso ter uma estratégia de aos sábados eu entregar algum benefício para o cliente para durante a semana ele vir fazer uma recompra. Do teu próprio cliente, tu pode buscar uma oportunidade para novas vendas. Mas aí, por que tu estava falando antes de analisar alguns dados? Porque naqueles dados lá de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você tem o principal dia teu de baixa de faturamento. Vai ser lá por segunda, terça, quarta, início da semana. Pô, no sábado você dá algo para o teu cliente para ele vir num dia de baixo fluxo. Só com isso você já garante um faturamento a mais de um cliente que vem na tua loja. Você tem várias maneiras de crescer em faturamento, em vendas. Você pode crescer em vendas vendendo mais para o mesmo cliente. Ou seja, o cliente que comprava 100, tu faz uma proposta para ele comprar 120. Você pode crescer em vendas vendendo para clientes novos. E como é que capta novos clientes? Com um modelo de indicação ou com um modelo de benefício a clientes. Como que você faz para vender mais produtos para o mesmo cliente? Trabalha com desenvolvimento de produtos combinados. Quer ver? Olha só, Júnior, isso aqui é uma estratégia muito boa. Pega um produto lá na tua loja, lá no teu negócio, entende esse produto. A partir dele, você começa a entender quais são os produtos que giram próximo a ele. Faz uma estratégia de venda de mix junto com o teu time. Por exemplo, essa xícara aqui, para te vender essa xícara, você vende essa xícara, você pode vender o café, você pode vender a colherinha, você pode vender o açúcar. Enfim, a partir disso, tu começa a desenvolver o teu time. Uma das dificuldades que a maioria dos gestores tem é ter o momento de falar com o seu time, as suas reuniões semanais. Eu sou o cara que mais incentiva isso nos meus projetos de consultoria, que são reuniões de alinhamento com o time. Essas reuniões são reuniões onde você vai treinar e desenvolver o seu time. Você vai falar de números, vai falar quando a venda não estiver ok, mas principalmente você vai desenvolver o teu time. Você vai desenvolver ele a ter argumentos quando chega um cliente, vai desenvolver ele para ele conhecer de produto, conhecer de benefícios e quais as coisas que realmente fazem a diferença na hora de compra do seu cliente. Rafa, queria que tu comentasse com o pessoal sobre uma sacada que tu me deu, gravei ela, porque eu achei sensacional, sobre a classificação dos clientes, ouro, prata e bronze. Para que serve? Ouro, prata e bronze, essa daí é especial. Olha só, o teu cliente ouro, muitas vezes as pessoas acham que assim, o cliente ouro é o cara que mais compra, que maior tem faturamento. Não necessariamente. O teu cliente ouro pode ser aquele cara que faz compras com maior recorrência. Por quê? Porque ele está desempenhando cada vez mais, ele está dispondo de capital dele para fazer mais negócio contigo. O teu cliente prata pode ser aquele cliente que em alguns momentos, vamos lá, numa jornada de 90 dias, que ele compra 2 vezes apenas. Em 2 meses, nos 90 dias ele compra em apenas 2 meses. Esse é um cliente para te desenvolver, entender a necessidade dele, para ele te comprar todos os meses. O cliente prata é uma grande oportunidade para ele virar um cliente ouro. E o cliente bronze, ouro, prata e bronze, o cliente bronze, você tem que tomar um certo cuidado com o cliente bronze. Porque o teu cliente bronze pode ser um cliente ouro do teu concorrente.
Então tá aí, às vezes esse cliente bronze pode ser uma grande oportunidade para te crescer no teu negócio e até mais, entender a demanda dele. Porque a demanda dele, se você conseguir atender a demanda dele, ele pode se tornar logo um cliente prata ou bronze. E, enfim, essa é uma estratégia de você olhar o seu cliente não só por faturamento, mas por recorrência de compras, que aí sim faz sentido. Porque assim, quando eu olho o faturamento, quando eu olho grana gasta pelo cliente, muitas vezes eu só estou olhando o potencial de compra dele. Ele tem um potencial de compra grande e eu estou apenas usufruindo de uma parte do potencial dele. Gostou? Baita. Aqui fica a dica, né? Isso aqui foi uma sacada que ele me passou aí. No treinamento a gente foi... Já anotei aqui também, hein? Eu tenho ABC, mas não faz sentido eu mudar esse negócio. Então, foi no chamado Hora Bar. Aqui foi o Hora Café. Ele foi tomar um café lá na empresa, veio com essa sacada. Então, se conectem, conversem, tirem tempo para aprender, seja num cafezinho de 15 minutos do teu negócio com um especialista de outra área que tu atue. Tem que pôr em prática daí, né? Não basta anotar, né, galera? Exatamente, pelo amor de Deus. Rosane, por favor, me comente um pouco sobre BPO. Essa é uma tendência nova e nós estamos lançando esse produto aí, o BPO financeiro, né? Que, em especial para prestadores de serviços. Então, o que é o BPO financeiro e como é que ele pode ajudar o negócio dos prestadores de serviço? Ele realmente é a terceirização de toda a operação financeira da empresa, contas a pagar, contas a receber, inadimplência, enfim. Tudo isso é feito por uma empresa de consultoria que é qualificada para isso, com um custo bem mais baixo do que tu ter um profissional lá para fazer isso, né? E o fluxo de caixa ele sai pronto através do BPO. Então, a empresa não precisa, um empreendedor que é pequeno, às vezes não tem capacidade de contratar alguém para fazer o financeiro, a gente assume, então, esse processo de assessoria para montar para ele só tem que fazer a aprovação no banco, né? E a partir daí ele consegue fazer um planejamento muito mais focado ao seu negócio. Então, BPO financeiro já é uma tendência aí de escritórios e em especial para prestadores de serviços, porque é mais barato do que ter um profissional para fazer isso. E além do custo do salário do profissional que ajuda no financeiro e no administrativo, muitas vezes o empresário não sabe explicar para esse funcionário o que ele tem que fazer. Porque o empresário não entende, às vezes, de finanças, não é a sua área de formação, né? Então, o BPO ajuda nisso também, porque o escritório treina, faz todo esse processo, tu pode focar no negócio, não se preocupar. Então, eu sou suspeita, porque eu adoro esse produto, né? Eu acho que ele tem muito potencial, ele transforma a vida dos pequenos, porque ajuda até que ele consiga assumir de verdade essa área. E tem gente que não quer, né? Que quer terceirizar o financeiro realmente, porque entende que precisa se dedicar mais a vendas, mais à produção e mais ao negócio. Então, quem quiser saber mais de BPO aí, a gente pode ajudar nisso também. Perfeito. Pessoal que vem assistir aí esse primeiro episódio, a nossa intenção é justamente essa. É um mix para vocês entenderem os diversos assuntos que nós vamos poder abordar. E a partir dos próximos episódios, a intenção é, então, chamar um empresário sobre um roteiro de um assunto específico e alguma dupla aqui entre nós três estará acompanhando esse empresário. Então, hoje a intenção foi justamente essa, né? Um mix para vocês entenderem tudo que vocês podem absorver junto a nós. Eu vou dar uma dica, sugestão para essa galera que está nos vendo aí. Galera, o seguinte, ó, eu tenho certeza que você estava com papel e caneta anotando diversas ideias aqui. As ideias, elas podem ficar no papel, elas podem transformar em ação. Para isso acontecer, minha sugestão, reúne o teu time ou reúne as pessoas que fazem sentido para o teu negócio, manda esse link para cada uma dessas pessoas e depois tu diz assim, galera, vamos se encontrar no próximo dia tal, do horário desse a esse, e vamos discutir sobre esse. Quais desses pontos nós vamos colocar em prática? E aí você começa a colocar em prática algumas das ideias, seja de finanças, seja de vendas, seja de gestão. Eu tenho certeza que aqui tu teve grandes insights para você botar em prática no seu negócio. Só que só vai mudar a tua realidade se você que está aqui me vendo fizer acontecer. Não depende de forças externas, depende de cada um de nós, da sua realização, do que realmente quer como propósito. Pessoal, o Gestão Tri está aqui, foi feito por 3 pessoas que têm o maior carinho do mundo, que querem te entregar conteúdo, que querem levar um pouco da nossa vivência, um pouco da nossa expertise para você, que está precisando de uma fala amiga, uma fala de alguém que vive a realidade que você também. Então o Gestão Tri, ele vai vir com alguns convidados daqui a um tempo e com certeza vai agregar valor na tua vida e no teu negócio. Eu quero dizer assim que
esse momento de estar inaugurando, né, a estreia desse nosso programa, falando um pouquinho de nós três juntos e dessa conexão linda que surgiu. Ele é muito importante, eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender, né? Eu tô aqui para aprender na condição de aprendiz, com os convidados que a gente vai ter, aí nós temos grandes nomes aí sendo cotados para a gente trazer. E também, pessoal, acredito muito no poder da colaboração. Nós estamos aqui colaborando, conversamos, batemos um papo, surgiu essa ideia, colocamos em prática em tempo recorde, eu diria, né? Exatamente. Foi rápido. E o que é importante, além de fazer, a consistência, manter o processo, né? Tudo que a gente traz para a nossa vida precisa ter um propósito para estar aqui. Aqui nós estamos todos atrás de um lindo propósito, com uma bela sinergia, mas a gente precisa manter e ter consistência. O que a gente pode prometer é a consistência aqui, né, entre nós, de seguir esses programas e trazer para vocês aí muito conteúdo legal. Mas a contribuição de vocês, ela é fundamental. Por quê? Porque durante esse bate-papo, a gente pode ter insights de várias áreas. Nós estamos falando de gestão. Gestão é um campo amplo, né, que envolve muitas forças do negócio. Então, apesar de eu ser uma pessoa de finanças, eu tenho um negócio, eu sou empreendedora e eu navego em todas as forças que eu preciso para minha empresa. Então, o que eu digo a você? Nós vamos ter esse episódio no nosso canal do YouTube, né? Que em breve aí vai estar no ar já. E esse canal do YouTube vocês usem quando assistirem esse episódio para colocar nos comentários as sugestões para os próximos temas. É importante também dizer que se gostou, se odiou, se amou, né? Trazer aí sugestões, porque é através dessa análise de vocês que a gente vai conseguir moldar esse programa e trazer para vocês um conteúdo cada vez mais rico, né? Por que gestão tri? Porque a gente é tri legal. Por que gestão tri? Porque a ideia é trazer todas as forças, porque nós somos três, sempre estaremos em trio aqui, né? Com um convidado, quando um de nós não estiver. Então, usem e abusem da gente. A gente é uma ferramenta para transformar a realidade e a vida das empresas de vocês. E de antemão, eu gostaria de agradecer demais vocês dois. Eu acho que a pegada aqui desses três é justamente essa. A gente trabalha pra caramba, se entrega pra caramba, pensa em inovar, em diferenciar, em fazer o melhor que a gente puder todo dia, mas também tem forte isso na veia de cada um aqui do contribuir ao máximo pro próximo, né? E a nossa vinda até aqui é justamente essa, né? Contribuir o máximo que a gente puder, pro máximo de pessoas que a gente puder. Então, por favor, deem um joinha aí pra gente e disseminem esse episódio aí. Gestão Tri, o caminho para você evoluir. Dali. Aê! Fechamos Fechou? então?